O homem moderno parece que deixou de pensar em Deus. A vida moderna, ela tem tanta coisa para se fazer, é tanta correria, é tanta coisa, e parece que as pessoas vão se deixando de pensar em Deus. Obrigado, jovem. E acontece que Deus, ele é presente. É impossível a gente deixar de fazer conta de Deus. Porque nele somos, a palavra diz que nele somos, nos movemos e existimos. O ser humano não tem fundamentação fora de Deus. Às vezes a gente se enrola em tanta coisa, trabalho, relacionamentos, diversão, e a gente deixa de pensar em Deus. Eu estava... Amém. Ontem eu estava... Certo, tudo certo agora. Ontem eu estava vendo um grupo de Facebook que as pessoas, mesmo sem acreditar em Deus, elas pensavam em Deus. E eu pensava, será que era um grupo de ateus? E eles, não acreditando em Deus, talvez falassem mais de Deus do que pessoas que dizem acreditar em Deus. Eram pessoas que não acreditam que Deus existe, mas um grupo super movimentado, cheio de postagem para falar que Deus não existe. As pessoas se dedicando tanto tempo delas para debater e fazer postagens acerca da não existência de Deus. E às vezes as pessoas que creem em Deus, pelo menos declaram que creem, não dedicam tanto tempo a pensar sobre Deus, a pensar na nossa existência sobre Deus. É especial a gente vir para a igreja, e é especial ter um momento para a gente pensar sobre Deus. Esse é um momento muito especial, talvez na minha semana esse é o momento mais especial. Quando eu chego aqui junto com essa comunidade, essa família, a gente falar e pensar sobre Deus. Na Bíblia a gente pode perceber os mais diversos comportamentos de pessoas em relação a Deus. Pessoas que, quando estão passando por período de tristeza, se voltam para Deus. Por exemplo, Davi no Salmo 22, ele vai dizer, Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não escuta meus gritos de angústia? E ele vai responder, ele vai falar assim, porque eu sou um verme, o Senhor é Deus. Contudo, mesmo eu não sentindo que parece que eu oro e o Senhor não me escuta, meu louvor é seu, tu és o meu Deus e minha confiança está em ti. Asaf vai perguntar assim, Deus, por que os ímpios são felizes e prosperam e eu não? E acho importante a gente chegar, talvez por isso essa igreja seja tão alta, para a gente chegar para Deus com toda a nossa tristeza, nossa angústia, nossa aflição. Eu falava sobre coração inteiro, e um coração inteiro também é trazer todo o seu coração perante Deus, com tudo que você sente, com tudo que você passa, e pensar em Deus com tudo isso que você tem aí, com tudo isso aí você trazer para Deus. Lembrava de uma passagem, um dia Jesus estava ensinando na sinagoga, e os fariseus e os mestres da lei, que eram os religiosos, eram aqueles que sabiam a Bíblia e sabiam de cor. Eles sabiam a Bíblia de cor, eles decoravam a Bíblia. Jesus falou que eles se assentavam na cadeira de Moisés, de tanto que eles sabiam. Mas Jesus falou assim, façam o que eles falam,
mas não façam o que eles fazem, porque eles sabem, mas não fazem. E lembrava dessa passagem quando os fariseus traziam uma mulher adúltera, pega no ato de adultério. Então eles trazem ela para a sinagoga e colocam ela na frente, como se trouxesse por aquela porta e colocasse ela aqui, e dissesse assim: Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério, adulterando. A lei de Moisés diz para apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? Eles colocaram Jesus numa situação bem complicada. Eles queriam talvez que Jesus desse anuência para o apedrejamento, para esse homicídio. Mas Jesus não era religião de morte. O evangelho de Jesus veio trazer vida. A lei de Moisés dizia que tanto a mulher quanto o homem deviam ser apedrejados. Eles só trouxeram a mulher. Nessa história tem alguns personagens. Tem Jesus, tem os discípulos de Jesus, tem as pessoas da sinagoga, tem os religiosos, os fariseus que trouxeram a mulher, tem a mulher. E Jesus fala assim, ó: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos eles parecem ter concordado, todos esses personagens parecem ter concordado em uma coisa: todos são pecadores. Os fariseus, os religiosos, os discípulos de Jesus, as pessoas da sinagoga, todos concordaram em uma coisa: todos são pecadores. O que é pecador? Pecador é isso que a gente é. Essa capacidade nossa de machucar as pessoas que a gente ama, de machucar nós mesmos, de destruir. Pecador é o que nós somos. Todos somos pecadores. O pecado é a nossa realidade mais incrustada. Todos nós somos pecadores. Miserável homem que sou. Eu quero trabalhar nessa noite o texto que está em Lucas 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem tiver a sua Bíblia ou seu celular. Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus vai contar uma parábola. Essa história da mulher adúltera, ela aconteceu de verdade. Isso é fato. Jesus estava, há 2000 e pouquinhos anos atrás, ele estava ensinando, e essa história realmente aconteceu. É uma história real. Mas aqui em Lucas 15, Jesus vai contar uma história que não aconteceu. É uma parábola. Ele vai contar uma história com o objetivo de trazer ensinamentos. Ele criou uma história com o objetivo de ensinar. Eu vou ler o texto da parábola. Tem um teólogo que disse assim para ler o texto todo, que se o sermão não prestar, pelo menos a leitura da palavra, da Bíblia ficou. Lucas 15, Lucas 15, no versículo 11, fala assim, ó: Jesus continuou. Vamos para o versículo 1, que a gente vai ver para quem que ele estava falando, quando ele contou essa parábola. Diz assim: todos os publicanos e pecadores, no versículo 1 do capítulo 15, eu estou no primeiro versículo do capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. E aí Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e por fim ele vai contar essa que a gente vai ler agora, no versículo 11. Contou para os publicanos, para os pecadores, quem estava ouvindo Jesus, e os fariseus. 2 públicos estavam ouvindo Jesus quando ele contou essa parábola. No versículo 11 diz assim: Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo de forma dissoluta, irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo, e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Esse é um texto muito rico. Jesus pensou em cada palavra. Essa história foi pensada em cada detalhe para passar a mensagem que Jesus queria passar. É interessante a gente notar para quem que Jesus estava contando essa parábola. Para quem que ele estava querendo dar esse ensinamento. No versículo 1, ele usa o verbo de que se aproximavam. Uma tendência, ele falava assim: se aproximavam de Jesus os pecadores e os publicanos. Era gente que não prestava, era gente da pior classe de Israel, a pior classe de Jerusalém, era esse pessoal, era pecadores, igual eu, igual você, e pior um pouco moralmente falando, talvez. E os fariseus e os mestres da lei que mais a distante também ouviam criticando Jesus, falavam assim: olha só, Jesus fala
com pecadores, senta com ele, come com eles. E Jesus, percebendo essa crítica, então, ele usou essa história para ensinar esse pessoal. Ele vai usar duas figuras: o irmão mais novo, que vive uma vida irresponsável, dissoluta, que gasta a herança de forma irresponsável. O irmão mais velho, representando aí os fariseus. O irmão mais velho que é um religioso, que está dentro da moral, que cumpre o que se exige dele. E Jesus vai usar essa figura aí para ensinar tanto os fariseus quanto os pecadores. O primeiro ato dessa história, a gente pode dividir ela em dois atos. No primeiro ato, o filho mais novo chega no pai e pede a herança dele, a parte que lhe cabe da herança. Esse não era um pedido comum. Na época e até hoje, a herança se dá depois que o seu pai morre. Depois que o herdeiro recebe a herança, depois que o pai de quem ele vai herdar a herança morre. Você pedir para antecipar a herança é um pedido ofensivo, é um pedido desonroso. Mas o filho mais novo, ele não se importa, ele chega para o pai e desonra o pai, e sem se importar com isso, ele fala: eu quero a minha parte da herança, eu não quero mais a sua presença, eu não quero mais a sua companhia, eu não estou feliz, eu quero o que me cabe, o que me é de direito. Nessa época do Oriente Médio, a herança era dividida, o dobro ficava para o filho mais velho, ou a metade da herança ficava inteira para o filho mais velho e o resto ficava para o filho mais novo, para os filhos mais novos. Como eles eram dois, esse filho a ele coube 1/3 da herança. E diz que o pai assim fez, o pai dividiu os bens entre eles. Mesmo em vida, pegou 1/3 do que ele tinha e deu para o filho. E a história diz que ele partiu para uma terra distante. E gastou de forma irresponsável, viveu uma vida, foi para Babilônia, foi para Esbórnia. Gastou todo o dinheiro com prostituta, e na perdição, irresponsável, gastou tudo que ele tinha. E aí vem um período de necessidade, quando ele gastou tudo que tinha, e ele, sem dinheiro, para não passar fome, teve que trabalhar cuidando de porcos. Tem uma expressão que diz que é o tédio do pecado. Porque o pecado, ninguém vai discordar que o pecado é bom. A gente peca porque é bom. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se pecado fosse descarregar um caminhão de cimento, ninguém ia pecar. Mas pecado é aquilo que nos atrai. E todo mundo vai tendo aí um pecado que você gosta mais, um pecado predileto, um pecado que hora menos hora você vai cair nele. Eu sei, todo mundo peca. Essa foi a concordância que todos chegaram ali quando Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não existe um ser humano que não peca. E o pecado, para começar, ele é bom. Ele é atrativo, ele proporciona prazer. A gente está num corpo miserável homem que sou. A gente não está num corpo glorificado. E a gente sente a necessidade e a tendência de pecar. Esse movimento de pecar, ele acontece em todos os seres humanos. E a gente percebe que a religião vai tratar o pecado de uma forma a colocar medo. E aí ela vai criar penas severas. Fala assim: se pecar, vai ser apedrejado. Se pecar, vai queimar no fogo do inferno e vai doer. E aí ela vai criando regras e punições, de modo que você vai ficando com medo do pecado. Esse é o jeito da religião lidar com o pecado, porque ela sabe que se deixar a gente solto, se deixar o ser humano solto, o poder destrutivo do pecado destrói tudo, não sobra nada. Porque apesar do pecado ser bom no início,
depois ele não é mais tão bom, não. É igual comer uma colher de leite condensado. A primeira colher é gostosa, mas quando você vai comendo e quando você já está lá para a 20ª colher de leite condensado, você já está enjoado, você já não aguenta mais. O pecado é mais ou menos isso. No início ele é bom, depois ele já não é mais aquela coisa, e aí quando você vê, você já está viciado e dependente do pecado, você já não consegue mais parar. O pecado, ele é destrutivo, ele deforma e ele destrói. Uma pessoa, por exemplo, que usa crack, primeiro ela gosta do crack, ela usa porque ela gosta. Mas depois ela se torna totalmente dependente, e aquilo destrói a vida dela e deforma e causa as consequências sérias. Jesus, quando ele perdoa a mulher adúltera, ele não fala assim, ó, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e diz que todos os acusadores dela vão embora, e Jesus fala, eu também não te condeno, abandona a sua vida de pecado. Jesus mostra um novo caminho. Jesus mostra assim, ó, se eu pecar, então eu não vou ser apedrejado? Se eu pecar, eu não vou sofrer uma punição severa? Jesus fala, de mim não. Eu não vou te apedrejar. Mas tem um teólogo que ele vai fazer uma ilustração sobre o pecado, porque o grande negócio não é uma relação infantil, onde a gente deixe de pecar porque a gente tem medo. Medo de ser apedrejado, medo de ir para o inferno. Então, o teólogo ele vai dizer que o pecado seria mais ou menos assim. Quando Deus fala assim, ó, não comam desse fruto, não pequem. Ele vai contar uma ilustração dizendo assim, imagine que um pai compre um sítio, e um sítio muito bonito, com cachoeira, com lago, uma bela casa e árvores, mas aí ele percebe que nascem umas frutinhas vermelhas assim, e essas frutinhas são tóxicas. Ele fica com medo dos filhos dele comerem, passar mal, morrer. Então ele cata tudo, aquelas frutinhas, e joga tudo fora. Só que ele percebe que passa um mês, e aquilo é uma praga, que começa a nascer de novo. E ele de novo faz esse esforço, cata tudo, joga fora, mas no outro mês nasce de novo. Ele percebe que não tem como. Então ele pega essas frutinhas, coloca num pote, mostra para os filhos dele e fala assim, ó filho, não come essa frutinha porque isso aqui é tóxico. Se você comer, você vai morrer. E aí os filhos dele falam, beleza papai, não vamos comer. Mas um dia, um amiguinho do filho dele fala assim, rapaz, isso não é tóxico não, isso é gostoso. Seu pai é malandro, ele não quer que você coma porque é gostoso. E aí o filho vai lá e come a frutinha e empola tudo e passa mal. O pecado é assim, o poder destruidor do pecado está no próprio pecado. Não é que você vai ser punido por pecar. O poder destruidor do pecado é o próprio pecado. O próprio pecado te faz morrer. O próprio pecado te destrói, te deforma, destrói suas relações, destrói sua família. E aí o filho comeu a frutinha, o pai vai lá e vai chegar o chinelo no filho e vai bater. Não, o pai vai cuidar, o pai vai tratar dele. Essa é a visão que o Evangelho nos mostra de Deus. Não é uma visão que o pai vai chegar e falar, agora você comeu, agora você vai morrer, porque eu estou furioso, eu te falei para não comer. O poder destruidor do pecado é o próprio pecado. O filho mais novo peca contra o pai, desonra o pai, vive essa vida aí de Babilônia, essa vida de devassidão, e ele sente na pele a consequência do pecado. Ele fala, eu tinha tudo na casa do meu pai, tinha tudo, eu tinha comida, eu era rico. Agora eu estou aqui querendo comer comida de porco. Que vida é essa que eu estou levando? Olha o que o pecado fez comigo, para onde o pecado me levou. O pecado me destruiu, o pecado destruiu a relação que eu tinha com meu pai. E ele começa a pensar, ele tem um plano, ele fala assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai,
e vou falar com ele: Pai, me perdoa, eu pequei contra Ti, pequei contra Deus, mas eu estou arrependido, Pai. Eu quero que o Senhor me perdoa e que o Senhor me receba como um empregado seu, me receba como um servo. Como o Senhor tem muitos empregados, e eu estou disposto a ressarcir o prejuízo que eu te causei. Eu vou trabalhar, eu vou aprender uma profissão com um dos seus empregados, porque esse era o costume da época. Só dele ser recebido no Oriente Médio, um patriarca que foi tão desonrado por um filho, só dele receber o filho como um empregado, isso já seria uma misericórdia sem tamanho, maior que qualquer filho poderia considerar. Isso já seria uma grande misericórdia. E aí ele vai, coloca o plano em ação, começa a voltar para a casa do pai. E a Bíblia, o que ela diz aqui nesse versículo, quando diz que o pai de longe, o versículo 20, diz que o pai de longe vê o filho e ele sai correndo. Ele sai correndo, eu não sei como você imagina, mas eu imagino ele numa varanda da casa dele, e com a visão ao longe ele vê o filho chegando. Essa também não era uma coisa típica. Um patriarca do tamanho de um proprietário de terras, ele não corria, ele era um homem com uma postura. Imagina um homem rico, arriando a túnica e saindo correndo no meio do mato em direção ao filho. Isso não era usual. Quem corria era criança, quem corria era adolescente. Um homem de postura não corria, mas ele abandona toda essa glória, todo esse poder de pai, de patriarca, e ele se põe a correr na direção do filho, e sai correndo, e encontra o filho ainda no meio do caminho, antes do filho chegar em casa, e o filho fala: Pai, eu pequei, e antes que o filho fala para ele receber como empregado, ele interrompe o filho com um abraço, com um beijo, e já manda um empregado, fala assim: traz roupa, traz sapato, traz anel. Esse meu filho estava morto e foi achado, ele estava perdido, eu estou alegre, mata um boi, vamos fazer uma festa. E ele começa nesse momento já a fazer uma grande festa pelo filho. Isso mostra o perdão de Deus, esse caráter de Deus, essa graça de Deus, que não conta o que a gente fez, não conta nosso mérito. Esse é o Evangelho. Enquanto a religião impõe regras e doutrinas rígidas e punições severas, o Evangelho mostra misericórdia, e mais do que misericórdia, ele mostra a face da graça. Se ele recebesse o filho como um empregado, talvez seria uma misericórdia. Fala: meu pai teve misericórdia. Mas ele recebe o filho novamente na condição de filho, ele reintegra o filho à família, o filho recebe de novo o direito à herança, recebe a posição e o status de filho amado do pai. Essa é a graça de Deus. O reino de Deus, ele não é igual ao reino desse mundo. O reino desse mundo, ele conta créditos e débitos. O nosso corpo funciona assim. O reino desse mundo, ele contabiliza, tudo é contado. Se você come muitas calorias, você possivelmente vai engordar. Se você consome muitas calorias, você engorda. Se você gasta, você emagrece. No seu banco, se você põe dinheiro, você tem crédito. Se você tira, você tem débito. Até nas nossas relações com as pessoas que nos favorecem vão tendo pontos com a gente. As pessoas que vão pisando na bola, a gente vai falar: isso aí já está perdendo ponto. Nesse mundo, nesse reino da terra, nesse reino de Roma, nesse reino humano, existe crédito e débito. Mas no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus, o que esse pai deixa claro é que não existe crédito e não existe débito. Não existe mérito e não existe demérito. O reino de Deus não é sobre quem a gente é, mas é sobre quem Deus é. É a forma que Ele trata a gente, porque ninguém merece nada, essa é a grande verdade. Todos somos pecadores, todos pecamos. Romanos vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É somente pela graça. É somente pela graça que a gente tem acesso a ser reintegrado, a ser recebido pelo Pai.
E a Bíblia então diz que o pai recebe o filho e faz uma grande festa para ele. E aí aparece o segundo ato. Aparece o segundo irmão. O irmão mais velho. O irmão mais velho que ficou com o pai, que cumpriu as obrigações, que fez o que era certo. E ele vai revelar que tem um coração muito mesquinho, um coração que Jesus vai criticar profundamente nessa passagem. E talvez essa passagem aqui, além de tudo isso, ela seja muito mais para quem seja esse irmão mais velho. Esses fariseus e mestres da lei, religiosos, que estavam lá ouvindo Jesus. Esse segundo ato Jesus vai contar para eles e também para nós, porque a gente tem que ter, nenhum dos dois irmãos está certo. Essa passagem não é sobre quem está certo, nem o irmão mais novo está certo, ele foi irresponsável, ele desonrou o pai. Se fosse para falar quem está mais certo aí, não sei se tem isso, acho que nem tem, mas talvez, ou talvez eu já estou com uma visão de irmão mais velho aqui também, mas os dois estão errados, ninguém está certo, os dois estão muito errados. Mas o irmão mais velho revela um coração pior, revela um coração que é mesquinho, é tacanho, porque o que seria costume, nessa época também, é que quando um irmão mais novo some, desaparece, o irmão mais velho vai atrás. Vocês viram essa semana uma imagem que se tornou famosa nas redes sociais? Um menino loirinho que foi atacado por um cachorro para salvar a irmã. Como é que é o nome dele? Bridge. Ele se colocou entre a irmã mais nova e um cachorro. E ele tomou uma mordida na cara que deu ponto na cara dele inteira. Deformou o rosto dele, essa mordida. Mas ele agiu como um irmão mais velho, ele protegeu a irmã. Eu achei legal que ele diz assim, ó, se alguém tivesse que morrer, teria que ser eu, não minha irmã. Essa seria a postura do irmão mais velho. Mas esse irmão mais velho revela um coração medíocre, mesquinho, porque o irmão dele poderia certamente ser contado com os mortos. Ele sumiu. A Bíblia diz que veio um período de grande necessidade, de grande fome. Não se tinha notícia dele. Provavelmente eles achavam que o irmão estava morto. Ele não foi atrás do irmão. A Bíblia diz que ele tinha recebido também a parte dele da herança. Ele poderia pegar o dinheiro que ele recebeu e ir procurar o irmão. Mas ele não foi. E quando o irmão chega, que o pai fica tão alegre, recebe, reintegra ele à família, o irmão mais velho fica irado. Ele fala assim, eu não acredito. Ele não chama nem o irmão mais novo de irmão. Ele fala, eu não acredito que você vai receber esse seu filho, pai. Esse seu filho que gastou tudo com prostituta, que te desonrou. Eu não acredito, eu estou irado. O pai fala, meu filho, seu irmão estava morto. É como se ele tivesse vivido de novo. Ele estava perdido. Mas o filho mais velho, ele está com o coração cheio de ira. Ele não aceitou essa volta do irmão. E aí Jesus está falando com os fariseus, com os mestres da lei, com os religiosos. Por que não pensar também em nós como esses irmãos mais velhos? Porque muitas vezes a gente, e a igreja como um todo, mesmo as igrejas mais modernas, agem sim como irmãos mais velhos, como irmãos que cerceiam, que impedem a entrada de pessoas dilaceradas, de pessoas que não cumprem o que devia ser cumprido, de pessoas que realmente andam erradas, pecadores. Mas a igreja se coloca
fechando a porta do reino dos céus. O discurso de Jesus exercia esse poder de atração, esse poder de atrair os pecadores. Gente imunda, atraía endemoniado, atraía prostituta, atraía ladrão, atraía gente que não prestava. O discurso de Jesus, o evangelho de Jesus atraía esse tipo de gente. Mas às vezes a gente olha para a igreja, ela não atrai mais esse tipo de gente, ela atrai muito mais pessoas que estão numa posição de moralidade e ética e se acham muito mais, às vezes, um irmão mais velho. A única explicação que eu encontro para isso é que se as nossas igrejas não atraem esse tipo de público que Jesus atraía, talvez o nosso discurso não seja o mesmo de Jesus. No Brasil, abre um CNPJ de igreja a cada hora. A cada hora abre-se um novo CNPJ de igreja. Eu não acho ruim. Eu pensei sobre isso e não é ruim. Eu acho que a igreja tem um papel muito importante, além do papel espiritual, que eu acho que ela vem deixando de cumprir, no sentido do evangelho puro de Jesus. Eu vejo que as igrejas elas estão se tornando muito mais religião, andando muito mais por essa estrada religiosa do que do evangelho de Jesus. Mas elas desempenham um papel muito importante do ponto de vista social. Em lugares muito pobres, por exemplo, no Nordeste tem lugares muito pobres, que as pessoas são muito sem instrução, e a igreja é o único lugar que as pessoas ali se reúnem, tem aula, por exemplo, de escola dominical, tem aula de música, e acaba tirando essas pessoas de um mundo pior. Eu não acho isso ruim, mas a igreja, esse movimento da igreja de se parecer com os religiosos, de condenar ao invés de abraçar, Jesus vai dizer isso. Mateus 25:13, Jesus vai dizer para os fariseus, esses mestres da lei religiosos, fala: ai de vocês que percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Porque a religião é isso. A religião não é o evangelho. Os fariseus, quando eles percorriam terra e mar para fazer um prosélito, e tornam 2 vezes mais filhos do inferno que você, porque ele pega uma pessoa que está perdida, que não conhece a graça, que não conhece o evangelho, mas o torna um prosélito, um seguidor da religião, e a pessoa que estava perdida, pensa que foi encontrada, pensa que encontrou a verdade, mas na verdade agora ela está 2 vezes perdida, porque agora ela acha que encontrou a verdade, mas ela está perdida 2 vezes. A religião faz prosélitos, o evangelho faz discípulos. A religião leva à morte, a religião apedreja, a religião mata. O evangelho traz perdão, o evangelho traz vida. O evangelho faz discípulos de Jesus. Tem uma história de um irmão mais velho, na época da guerra do Vietnã nos Estados Unidos, talvez teria que ter sido a postura de um irmão mais velho. Ele era engenheiro, eram 2 filhos, um pai tinha 2 filhos, história verdadeira dos Estados Unidos na época da guerra do Vietnã. O pai tinha 2 filhos, um era engenheiro, estava envolvido num projeto, ele não foi chamado para a guerra, mas o irmão mais novo dele foi chamado para a guerra. E aí, quando o pessoal começou a voltar da guerra, ele não teve mais notícia desse irmão mais novo. Não tinha notícia que o irmão morreu, ele não foi dado como morto, não chegou a notícia da morte, mas o irmão dele não chegou. Não tinha notícia nem de vida, nem de morte. Então o irmão mais velho parou a carreira dele, juntou o dinheiro dele e foi para o Vietnã procurar o irmão mais novo. E se preparou, levou todo um aparato, levou foto e percorreu as matas, percorreu as florestas, percorreu as cidades, por onde ele tinha informação que o irmão mais novo tinha passado, ele foi atrás.
E foi tão interessante que ele ganhou o respeito dos próprios vietnamitas. O pessoal não matava ele, mesmo ele sendo americano, mesmo ele estando em guerra. Ele ganhou o respeito do povo do Vietnã, porque ele estava em busca do irmão. Ele procurava o irmão mais novo. Ele ficou conhecido no Vietnã inteiro como... Ele perdeu o nome, ele era conhecido só como o irmão. Assim, esse é o irmão. Ele veio buscar o irmão mais novo. O interessante dessa passagem, dessa parábola, é que Jesus mostra aos fariseus, os religiosos, como esse irmão mais velho, todos esses religiosos como esse irmão mais velho mesquinho. Mas Jesus se mostra como esse irmão mais velho que veio nos procurar, enquanto a gente está perdido, que veio nos encontrar, está à nossa procura, porque a gente está perdido, essa é a nossa realidade. Mas Jesus, ele é esse irmão mais velho, e Paulo vai colocar dessa forma: Jesus é o primogênito, o irmão mais velho, que vem nos buscar para nos salvar, para nos tornar como ele, a imagem de Jesus, para nos possibilitar pelo Espírito. Romanos 8,13 diz que pelo Espírito nós vamos vencer o pecado, vencer essas obras da carne e andar pelo Espírito, e pelo Espírito vamos ser fortalecidos. O Evangelho não é autoajuda. Ninguém vai vencer com autoajuda. Vencer com autoajuda é igual tentar se levantar pelo cabelo. É impossível. O ser humano é pecador. A gente tem esse potencial destrutivo. E a gente só vai vencer isso. E só vai lutar contra isso. Porque o Evangelho, além de ser uma palavra linda, tem o Espírito Santo. O Paráclitos. Jesus fala que ia, mas ia deixar o Consolador, o Paráclitos, aquele que se coloca ao seu lado. E pelo Espírito, então, a gente ganha força para lutar essa batalha contra esse poder destruidor do pecado, para a gente ganhar força para voltar aos braços do Pai. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer, um versículo lindo, ele fala assim, vocês não sabem, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio, porque a gente tem o Espírito, a gente não está sozinho. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa é a luta contra o pecado. Nosso corpo é miserável, miserável homem que sou, pecador, e eu vou lutar contra o pecado, e vai doer, e eu vou esmurrar meu próprio corpo, mas pela força do Espírito, e é o Espírito que vai me fazer caminhar nesse caminho de abandonar. De eu olhar para essas frutinhas vermelhas e falar, não quero mais isso vai me destruir, isso vai destruir quem eu amo, eu não vou comer isso. E mesmo quando eu comer, porque pode ser que a gente ainda coma, e vamos comer com certeza, a gente saber que tem um Deus que não vai jogar pedra na gente, que não vai nos abandonar, que não vai nos bater, que não vai nos punir, mas que vai tratar da gente, que vai cuidar de nós, que vai nos acolher nos seus braços de amor, com um abraço, com um beijo, que vai nos reintegrar à família, que vai fazer um banquete. A mesa está posta, o novilho está morto, o banquete está posto para a gente. E é pela fé que a gente se senta na mesa e que a gente ceia e que a gente toma posse do reino de Deus.
somos salvos pela fé, mediante a graça. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso que estais nos céus, eu te louvo, Senhor, por ter falado conosco, Pai. Muito obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor, pelo teu inefável amor, pela tua doce presença em nossa vida, Senhor. Sabemos que em todos os momentos o Senhor está conosco. A tua companhia é presente, Pai. Muito obrigado. Seria insuportável viver sem ti, Deus. Muito obrigado por nos perdoar. Muito obrigado por nos receber, Senhor. Eu te amo. Amém.